Muito obrigado, amados irmãos, por estar aqui uma vez mais, por uma nova mensagem que nós queremos transmitir para todos vocês, baseado aqui nesse livro, A Glória do Ministério da Nova Aliança. Então, sejam muito bem-vindos todos vocês a essa nova etapa que estamos iniciando agora com esse novo livro maravilhoso. Nós queremos encorajar todos vocês a participar da leitura. Aqui no vídeo estará o like para você também adquirir, se você não é da nossa comunidade, da nossa igreja, e você poderá adquirir. Muito bom. Então, graças ao Senhor, nós queremos iniciar a primeira mensagem, que é o único ministério. Glória ao Senhor. Então, na Bíblia, existe no Novo Testamento um único ministério, que é um ministério para a edificação do corpo de Cristo. Assim como no Antigo Testamento existia somente o ministério que era executado pelos levitas, que era um ministério da antiga aliança. Hoje, no Novo Testamento, nós fomos convocados, mas por meio da redenção de Cristo, por meio da obra redentora, o perdão dos pecados, nós não somente fomos convocados, nós fomos constituídos e habilitados para ser participantes desse ministério único, esse ministério singular do Novo Testamento. Então eu vou ler aqui para vocês esse versículo, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 diz: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Glória a Deus. Então Deus, esse Deus, o qual nos habilitou por meio da obra da redenção, por meio da obra da reconciliação. Então, você não pode falar assim: eu não sou participante. É falso. Se você é cristão, se você é regenerado, se você já recebeu a obra salvadora de Cristo na sua vida, você é um ministro da nova aliança. Muito bom. Então, essa palavra ministros, ou ministério, na Bíblia, ela vem do grego diaconia, que muitas vezes na Bíblia ela é traduzida como serviço, né? Você pode achar muitas vezes serviço. Mas nesse sentido, como o único ministério neotestamentário, essa palavra ele tem muita importância, uma palavra de muito peso em toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Muito bom. Então, por que ela é tão importante? Porque a Bíblia revela o plano eterno de Deus. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para ser executado. E o que executa esse plano é o ministério da nova aliança. Então, o ministério, o que é? É o procedimento para executar a vontade de Deus. Ou seja, meus queridos, você foi convocado para ser ministro desse ministério da nova aliança para, juntamente com Deus, executar esse plano. Amados irmãos, é glorioso, é maravilhoso isso, né? Então, muito bom, né? Então, para nós executar esse plano, nós precisamos estar na base certa para nós participarmos desse ministério. Então, no Antigo Testamento, esse ministério era exercido pelos levitas. Os levitas, principalmente a casa de Arão, era a família que executava o plano do Senhor. Ok? Então, no Novo Testamento hoje, somos os levitas. Só que para executar esse plano, para nós participarmos desse plano, nós precisamos estar na base da unidade. A base da unidade é a única base do Novo Testamento, da Bíblia, para nós exercer nosso ministério. Sempre no Antigo Testamento, os levitas, eles moravam em diversas cidades, né? Mas para eles exercer seu ministério, eles tinham que ir para Jerusalém. Eles tinham que ir para o templo. De igual forma, hoje, no Novo Testamento, para nós exercer o nosso ministério, nós precisamos estar na base certa, que é a unidade da igreja. A unidade da igreja é a base, amados irmãos, para nós exercer nosso ministério. Então, Apocalipse, quando Deus falou para o João,
falar a profecia desse livro, aí o João, ele falou para as igrejas na Ásia. Então o Senhor falou assim: escreve ao anjo da igreja em Éfeso, o anjo da igreja em Esmirna. Então, se Deus quer hoje exercer o seu plano, Ele precisa dar testemunha da unidade da igreja na cidade. Porque Deus, Ele não vai falar para uma denominação em particular. Ele quer falar para todos os seus filhos, para todos os seus redimidos, porque esse ministério, de fato, é para todos seus filhos. Glória a Deus por isso. Então, Deus quer despertar esse sentimento em nós. Deus quer despertar esse sentimento de que nós temos parte nesse ministério. Nós temos parte na execução, no procedimento de acompanhar a Deus para executar esse plano. Então, esse ministério precisa de ministro e você é um ministro dessa nova aliança. Glória a Deus. Então, esse único projeto neotestamentário que nós estamos falando, ele foi iniciado pelo próprio Senhor Jesus. ¿Por qué el Señor? Cuando el Señor él inició su ministerio, yo quiero leer Lucas capítulo 3, versículo 21. Lucas capítulo 3, versículo 21. Vamos a leer aqui. Diz: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Oh Senhor Jesus. Irmão, esse versículo, essa passagem aí tem muito significado. ¿Por quê? Porque o Senhor, ele quando se encarnou, ele já era o filho, ele já tinha um relacionamento perfeito com o Pai na eternidade. Então, quando ele se encarnou por causa da vontade do Pai. Ou seja, ele falou assim, poderíamos até falar assim, que naquele conselho divino na eternidade, o Filho falou: Pai, eu estou disposto a comprazer, a fazer a vontade do meu Pai. Eu quero descer, eu quero me encarnar. Então, ele aceitou plenamente. Então, quando ele foi ungido aqui pelo Espírito Santo, ele não recebeu o Espírito de forma essencial. Ele já foi gerado à humanidade de Cristo, aquele Jesus, homem, o Filho do homem. Ele já tinha sido gerado essencialmente do ventre de Maria pelo Espírito Santo. Quando ele foi batizado, ele foi revestido de poder para executar esse ministério. Por isso que a partir de aí, você vê Jesus agora fazendo milagres, falando a palavra e executando a vontade do Pai. Então, quando o Pai falou assim, em ti me comprazo, é porque o Pai falou assim: achei alguém disposto a ser um com minha vontade, a se sintonizar com a minha vontade. Então, isso aqui é um princípio também. Precisamos orar: Senhor, eu quero que o Senhor possa ter prazer, que o Senhor possa contar comigo. Senhor, eu sou falho, mas eu quero que o Senhor possa contar comigo. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, oh Senhor Jesus. Muito bom. Então, esse Cristo, em todo o seu ministério, ele teve um viver perfeito de plena obediência. E essa plena obediência perfeita levou a ele a fazer a vontade do Pai, até o ponto de se esvaziar, de ir à cruz por todos nós. Então vamos ler Filipenses capítulo 2, vou ler aqui versículo 6, diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então aqui vemos um resumo de todo o ministério terreno de Cristo.
de todos seus 33 anos e meio aqui na terra. Desde o momento que se encarnou, ele se esvaziou e ele começou a ter um viver plenamente de obediência ao Pai. Por causa dessa obediência perfeita, ele foi ressuscitado. Ou seja, sua obra foi aprovada. Então, muito bom, né? Então, essa unção, ele capacitou a Cristo para exercer seu ministério. Hoje, depois da obra de Cristo, depois da obra da morte e da ressurreição, ele revestiu a igreja com o mesmo espírito econômico, com esse espírito que é para executar o plano do Senhor. E isso aconteceu em Atos, você pode acompanhar, né? Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor falou que ia descer do céu o Espírito para ele poder ser a testemunha do Senhor, tanto em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, até os últimos da terra. Até o último da terra. Então, você e eu, como igreja, fomos revestidos de tal Espírito, para hoje também executarmos o plano do Senhor e acompanhar o Senhor nesse propósito. Muito bom. Então, no Novo Testamento, aí, a partir do livro de Atos, nós vamos ver que o Senhor, nós temos vaga nesse ministério e temos parte desse ministério, né? Vamos ler aqui um versículo que está em Atos capítulo 1, versículo 25. Oh Senhor Jesus, Atos 1, 25 diz: para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou indo para seu próprio lugar. Então, para preencher, muito bom, a vaga neste ministério. Então essa palavra aí, neste ministério, faz referência ao único ministério da Nova Aliança. E esse ministério hoje tem vaga. Sabe, amados irmãos, essa vaga é sua. Você é aquele que foi chamado para preencher essa vaga aqui no ministério. Deus está precisando, sempre Deus. Foi até uma profecia pelo Senhor, né? O Senhor falou que sempre iria precisar de servos. E o Senhor está chamando, está convocando a você que já tem parte, você que já está inscrito, já tem parte nesse ministério. Deus está convocando você para participar. Muito bom. Tem outro versículo aqui que chamou muito a minha atenção, que é o Atos capítulo 8, versículo 21. Ele diz: não tens parte nem sorte neste ministério. Aí fala de novo o ministério de forma singular. Aqui está falando aqui para uma pessoa, né, que ele queria comprar a vaga e a participação do ministério com dinheiro, né? Na experiência aqui de Pedro e João em Samaria, né? Então ele queria fazer algo absurdo. Ele pensava que a participação, eu vou ler aqui a partir do versículo 20, falou: Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Então ele pensou que para ter parte do ministério era um assunto de compra de dinheiro. Mas sepa, amados irmãos, o preço já foi pago. O preço para nós ter parte nesse ministério é a obra redentora de Cristo. Então você já tem vaga, você já tem parte e já o preço foi pago, amados irmãos. Nós já somos participantes desse ministério, né? Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Agora, esse ministério no Novo Testamento, ele tem uma liderança. Então, o que é a liderança? A autoridade na Bíblia, a autoridade é do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele estabelece líderes para executar a direção desse ministério. Como é um ministério único, nós precisamos nos sintonizar na unanimidade para poder executar tal ministério. Então, ele estabeleceu aos 12 apóstolos como aqueles que coroaram o ministério da Nova Aliança. Eles começaram a exercer o ministério. Então, o ensinamento, os 12 apóstolos, né,
que iniciam ou dão continuidade ao ensinamento do próprio Jesus é tão importante que no Novo Testamento o ensinamento dos apóstolos é a base, é o fundamento, são os alicerces para que seja edificada a igreja. Tanto assim que o fundamento da Nova Jerusalém são os apóstolos. E quando fala aí o nome dos apóstolos aí como fundamento na Nova Jerusalém, na verdade foi um ministério que eles exerceram para contribuir, né, e dar execução ao ministério da Nova Aliança. Ok, eles foram as testemunhas de tal ministério. Essa palavra eu quero chamar a atenção de você, essa palavra testemunha. Eu quero ler aqui de novo, Atos capítulo 1, versículo 8, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis a minhas testemunhas. Essa palavra aí, testemunha, ali vem do grego martus. E essa mesma palavra é usada para mártir, que quer dizer uma pessoa que dá a vida por uma causa. Então, amados irmãos, os apóstolos, eles deram suas próprias vidas por causa desse ensinamento, por causa dessa verdade e por causa dessa realidade. Hoje, todos nós fomos chamados também para ser as testemunhas do Senhor, testificar. Isso quer dizer que você tem que falar a verdade do Evangelho, assim o inimigo e o mundo queira cortar a cabeça. Ser mártir do Senhor, dar a vida por causa disso. Oh Senhor Jesus, por isso, a verdade da ressurreição do Evangelho, os historiadores não tem como negar por meio daqueles que se testemunharam. Todo aquele que foi uma testemunha da ressurreição de Cristo, todos eles deram suas próprias vidas. Então, dizer que é mentira é algo absurdo, porque como tantas pessoas, mais de 500 pessoas, eles deram suas próprias vidas, sem nenhum deles negar essa verdade. Então isso é maravilhoso. Hoje, Deus está precisando das testemunhas. Então vamos ler alguns versículos aqui em Atos capítulo 4, versículo 18, que vai nos ajudar um pouco com esse sentimento de ser testemunha. 4:18, vemos a experiência de Pedro e João dando testemunha do nome do Senhor. Versículo 18 diz: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Por quê? Porque eles testificaram que o milagre que tinha acontecido em Jerusalém, os milagres que eles estavam fazendo, estavam acontecendo em nome de Jesus. Então, isso era um grande perigo para a autoridade religiosa por causa da autoridade romana. Porque proclamar que Jesus era o rei e o Senhor era um grande perigo para a nação de Israel. Então, mas muito bem, eles deram testemunha sobre isso. Então, o versículo 19 diz: mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Ó Senhor, que espírito eles tinham, essa ousadia que nos dá o revestimento do Espírito Santo. Versículo 33 diz: com grande poder, viu? Por meio do Espírito, não é a nossa capacidade, não é a nossa habilidade, é a capacidade que nos dá o próprio Espírito. Então, com grande poder, os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Glória a Deus por isso. Oh Senhor Jesus, então eles exerceram seus ministérios. O próprio Paulo, nós vemos então que os 12 apóstolos exerceram um ministério. O ministério, depois de algumas experiências de tradição em Jerusalém, por causa da religiosidade que estava predominando em Jerusalém, o Senhor teve que levantar Paulo para dar continuidade à pregação do Evangelho para os gentios. Por quê? Porque era Jerusalém, Samaria, Judeia e até o último da terra. Então, o ministério da Nova Aliança não pode parar. Então, deu continuidade por meio de Pedro. E tem um versículo aqui também em Atos, capítulo 20. Versículo 24. Vou ler aqui.
Atos 20, 24, ele diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Era um mártir, alguém que estava dando sua própria vida por causa dessa verdade. Contanto que complete a minha carreira e um ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aqui esse versículo é muito rico. Por quê? Porque ele já não fala do ministério, ele fala do ministério que recebi. Ou seja, sabe como nós sabemos que temos parte nesse ministério? Quando executamos o único ministério. Ele estava falando da porção, da posição que ele tinha dentro desse único ministério. Quando ele falou assim: eu vou cooperar com Deus, eu vou exercer a minha função dentro do ministério. Então ele falou assim: eu tenho parte, é a minha parte. Sabe, amados irmãos, você tem uma parte. Será que o inimigo ou alguma circunstância está roubando essa parte? Será que nós somos os verdadeiros mártires do Senhor, que estamos dando nossas vidas para testificar e para que não seja tirada essa parte no ministério da Nova Aliança? Nós precisamos meditar nisso, porque o inimigo ele poderia estar oferecendo muitas coisas, tirando a nossa parte que nos toca, a nossa vaga. Ó Senhor Jesus, que nos toca para preencher essa vaga no ministério, né? Nós temos parte, não podemos permitir que o inimigo tire a nossa parte. Então, como nós sabemos mais, para aprofundar um pouco mais, como nós sabemos que também nós temos parte nesse ministério, que nós estamos exercendo nosso ministério, quando nós estamos sintonizados com Deus, quando estamos no Espírito, discernindo o sentimento do Espírito Santo para ele exercer um ministério, porque esse ministério é único e tem uma autoridade única no universo, ok? Que é a única vontade do Senhor. Então, esse versículo ele faz referência a isso, para que possamos executar. Vamos ler outro versículo muito interessante, que é o capítulo 21, versículo 19. Paulo falou assim: e tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera aos gentios por seu ministério. Ó Senhor Jesus, que todos nós possamos falar assim: o meu ministério. Esse ministério da Nova Aliança, na qual eu tenho parte, é o meu ministério. Ou seja, já é algo que estava constituído, era algo do DNA do apóstolo Paulo. E isso é o que Deus quer nesse tempo. Que a essência, a natureza desse ministério possa estar em nossa constituição. E para isso nós precisamos ler a palavra, desfrutar a palavra de Deus, ouvir as mensagens, ler o alimento diário, entender o falar de Deus nesse tempo e ruminar para que essa palavra se torne a nossa constituição. Muito bom. Então, por que nós temos parte nesse ministério? Nós temos parte nesse ministério não é porque você e eu somos os melhores. Ó Senhor Jesus, eu acho, amados irmãos, a minha percepção, eu muitas vezes até penso assim: será que Deus, eu acho que Deus até errou em me escolher para esse ministério. Por quê? Porque tem muitas outras pessoas melhores do que eu. Não sei se esse é o seu sentimento. Pessoas muito capacitadas, pessoas com algumas características melhores do que eu, né? Para não comparar com outra pessoa. Mas o Senhor nos escolheu. Mas por que Ele nos escolheu? Sabe por que nós temos parte? Pela misericórdia. Pela misericórdia, amados irmãos. Quero ler um versículo aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, diz: pelo que tendo este ministério, falou Paulo, quando falava, já falou que o ministério era dele, igual nós precisamos falar também. Tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Senhor, eu quero fazer ênfase nessa palavra misericórdia. Sabe por que Deus teve misericórdia? Porque nós éramos miseráveis. Se você e eu éramos miseráveis, e Deus queria dar-nos a graça de participar nesse ministério, Deus teve que fazer uma ponte
chamada misericórdia. Então, não é para nos orgulhecer, não é para ficar orgulhoso, falar assim, Deus me escolheu porque eu sou o cara para exercer esse ministério. Mentira, mano. Deus nos escolheu porque éramos miseráveis. Então, do miserável, das coisas que eram desprezadas do mundo, como diz 1 Coríntios, Deus nos chamou para ter parte nesse ministério. Oh, glória ao Senhor por isso. Então, ainda assim, isso é muito encorajador, muito bom. Então, esse ministério, amados irmãos, quero lembrar também que é um ministério da glória, de uma glória que é supereminente, é superior da glória do ministério da antiga aliança. Aí no livro ele colocou um exemplo, eu vou ler um versículo somente aqui, 2 Coríntios capítulo 2, o versículo 8, diz, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Eu errei. É capítulo 3, versículo 8. Aqui sim. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ó Senhor Jesus. E o versículo 10 diz, portanto, na verdade, o que outrora foi glorioso, ou glorificado, neste respeito, já não resplandece, falando da antiga aliança, diante da atual sobreexcelente glória. Então, imagine, no Antigo Testamento, a antiga aliança era como a lua, que somente conseguia dar um reflexo da luz do sol. Mas quando aparece o sol em seu maior resplendor, a lua quase aí desvanece a glória da lua. Já não dá para ver a glória da lua. Você fica desfrutando, né, a luz do sol. Assim é o ministério da nova aliança. Irmão, esse ministério da nova aliança é tão glorioso. Eu quero falar aqui algo que aconteceu para Deus nos dar parte nesse ministério, né? Em Efésios capítulo 4, versículo 8, quero ler aqui para vocês, fala do processo que Deus teve que passar para abrir, para nos dar a realidade desse ministério, né? Capítulo 4, versículo 8 diz, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, essa porção aqui que Deus subiu nas alturas e levou cativo o cativeiro, ele levou cativo o cativeiro, ele pegou as chaves e o poder da morte, porque ele entrou na própria morte, no próprio Hades, no lugar onde vão as almas dos mortos. Seu corpo ficou aqui na terra, o espírito foi colhido pelo Pai, mas a alma dele foi para o Hades. Então, se cumpriu uma profecia, não deixará minha alma no Hades. E ele no terceiro dia, ele ressuscitou, né? Versículo 9 diz, quiser subiu, senão que também havia descido antes as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Muito bom. Então eu quero fazer uma explicação aqui que está relacionada com as últimas semanas do alimento diário, quando explicou sobre o mundo, a esfera da eternidade e o mundo cartesiano no qual nós estamos. Nós estamos, de fato, nesse mundo cartesiano, limitado pelo tempo e o espaço. Quando o Senhor se encarnou, Ele saiu da esfera eterna e Ele entrou nesse mundo aqui cartesiano. Ele se limitou por causa nossa. Então, quando o Senhor morreu e Ele entrou na morte, aqui diz que Ele subiu, depois do processo da morte e da ressurreição, Ele subiu acima de todos os céus. E na Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 12, que existe um terceiro céu. Então eu vou explicar um pouco aqui para você entender a grandiosidade da vitória de Cristo para nos dar parte nesse ministério. Então, para onde Ele foi? Para que lugar foi esse lugar onde Ele foi?
Onde fica o Hades? Aí a Bíblia diz que fica no centro da terra, né? Mas você fisicamente no centro da terra fica o núcleo. Agora, eu quero explicar um mistério na Bíblia, né? Talvez seja algo assim, inédito, né? Para você ouvir, ouvindo isso por primeira vez. Na Bíblia, quando fala de um terceiro céu, é porque existe de fato um primeiro e um segundo. Então, no terceiro céu fica o trono de Deus, é a eternidade. Hebreus diz que quando o Senhor ressuscitou, Ele traspassou os céus. Não fala o céu, mas fala os céus. O que quer dizer isso? Que o Senhor entrou no primeiro céu. No primeiro céu é a primeira esfera espiritual que está mais próxima a nós. Aí fica o Hades, aí ficam os demônios. É uma esfera que está contaminada pela rebelião de Satanás. Satanás ele causou um caos no universo. E uma das coisas que ele contaminou não somente foi aqui na terra, tornando o homem pecaminoso e subjugado por causa do pecado. Mas Satanás também ele contaminou o primeiro. Aí está o Hades, o lugar dos mortos, que no Antigo Testamento se chama Seol. Aí ficam os demônios, os espíritos imundos. E esse é um lugar muito próximo à nossa esfera cartesiana, à nossa esfera física. E aí onde Satanás ele faz muitas coisas negativas. Então, no segundo céu, está Satanás como o príncipe, né? O rei das trevas. Aí ficam os principados, potestades, governadores do mundo tenebroso e as hostes espirituais de maldade. Aí fica todo esse, no lugar celeste, o segundo céu. E todo esse lugar está também contaminado. O único lugar que não está contaminado pela rebelião de Satanás é a eternidade, o terceiro céu. Então, olha só. Cristo, quando ele entrou na morte, ele entrou no primeiro céu. Ele entrou aí no Hades. Ele passou uns 3 dias aí, no terceiro dia ressuscitou. O Hades queriam reter ele. A morte queria reter ele. Os demônios estavam assegurando ele. Mas o Senhor se levantou. Entrou de novo aqui na nossa esfera para testificar que tinha ressuscitado no terceiro dia. E depois ele foi fazer outra viagem. Passou e entrou no segundo céu. Aí estava Satanás, os principados, potestades, governadores. Por quê? Porque o grande temor do império das trevas era que um homem entrasse no terceiro céu, na eternidade. Isso seria o fim para o governo das trevas. Irmão, isso é muito profundo e muito grandioso. Aí o Senhor subiu, Satanás, os anjos, os principados, potestades, queriam assegurar ele. Mas o Senhor, com o poder da super ressurreição, ele, irmão, se sacudiu todos esses anjos caídos. E ele traspassou e entrou na eternidade, irmão. Quando ele entrou na eternidade, teve festa nos céus. Isso é glorioso. E quando ele entrou na glória, o Senhor falou assim: agora com humanidade, filho, você que fez a minha vontade, você é meu filho agora com humanidade. Hoje te gerei. Sente-se aqui no trono. Agora tem sentado na glória eterna um homem Deus. Irmão, isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Só quer dizer que agora Cristo, ele levou cativo todos os poderes das trevas. Agora o domínio de todo está debaixo dos pés de Cristo. E ele deu essa autoridade, sabe quem? A igreja, a todos nós. Que maravilhoso. Ele entregou dons, vou ter que resumir por causa do tempo. Ele entregou dons aos homens. Que são os dons? São os homens que Deus ganhou dessa vitória. E ele deu esses irmãos como presente para nos levar e nos aperfeiçoar para hoje nós exercer o nosso ministério na nova aliança. Então, esse ministério é para colocar e pôr em ordem o caos que o inimigo causou por causa da rebelião de Satanás. Efésios capítulo 1, versículo 9 diz que o grande mistério de Deus é agora reunir todas as coisas em Cristo, fazer convergir em Ele todas as coisas agora têm que estar no domínio. Então Deus, por meio da obra da redenção,
por meio desse resgate, Ele agora nos dá a base jurídica para nós ter parte do ministério e ter parte da autoridade e do poder dessa super ressurreição para hoje nós exercer o nosso ministério. Então não é com nossas forças, não é com a carne, é com o poder de Deus. Irmãos amados, Deus nos tem dado a própria força. Então vou terminar lendo este último versículo, capítulo 1, versículo 19. Ele diz, vou ler aqui 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, o qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, Deus nos tem dado o poder do alto, da máxima autoridade do universo que foi dada a Cristo e hoje está sendo exercida por meio da igreja. Só que agora, meus irmãos, nós precisamos exercer um trabalho. Sabe qual é esse trabalho? É a obediência. Se você tivesse um último modelo com um motor super potente, somente esteja fazendo roncar aí o motor. Você está ouvindo a potência do motor, mas você tem que colocar a velocidade e andar. Então, isso se chama trabalho, né? De exercer por meio desse poder o trabalho. Então, Deus está falando assim: separa, se levanta, crê em mim e exerce tal ministério, trabalha comigo, coopera comigo, eu te dou o meu nome, que representa o meu senhorio para você exercer o meu ministério, e eu te coloco na unidade, na testemunha da unidade da igreja, para você ter parte. Então, irmão, para resumir, em que consiste então a glória do ministério da Nova Aliança que vamos começar a estudar aqui? Consiste em ser a testemunha do Senhor, falar a palavra do Evangelho para as pessoas, para que o poder do Espírito Santo possa operar por meio de você, por meio do trabalho que você vai exercer, falando às pessoas, se reunindo, testificando, pregando o Evangelho, fazendo pregação digital agora, fazendo pregação com os contatos que você está tendo. Aí está operando o poder de Deus. E aí você está trabalhando para que o poder possa levar essas pessoas para a glória onde Cristo está agora sentado no trono. Glória a Deus. A vontade de Deus, então, é reunir todas as coisas em Cristo e levar muitos filhos a essa glória divina. Amados, que plano tão maravilhoso. É uma palavra de muita esperança e de muito encorajamento para todos nós. Então, amados irmãos, nós agradecemos esse momento, esperemos que essas palavras possam penetrar em seus corações e o Senhor possa seguir abençoando e você se possa levantar como um ministro desse único ministério a exercer seu trabalho. Então, Jesus é o nosso Senhor. Deus abençoe todos vocês, um forte abraço e nos vemos na próxima. Amém.